Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciando o Evangelho, todas as cidades, até chegar em Cesareia. Amém, queridos? Amém. Meus queridos, meus amados irmãos, nós vemos aqui, queridos, nós acabamos de ler sobre Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Quem escreveu o livro de Atos? O médico Lucas, o médico amado, né, meus queridos? E nós vemos, amados, aqui, quando nós começamos a decorrer a Bíblia Sagrada, quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, queridos, que no capítulo 1 e o versículo 8, Jesus disse que eles iam receber virtude e poder do Espírito Santo de Deus, ia descer sobre eles o Espírito Santo de Deus, da qual Jesus prometeu em João, no capítulo 14, quando ele disse que iria e não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador. Aleluia. Meus queridos e meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo, o dunamis, o poder, nós vemos que se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando estavam ali todos reunidos, e Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios, de que havia mais de 500 irmãos que viram a Jesus, mas no batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu do cenáculo, aonde que ele estava reunido, foram 120 batizados cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, queridos, que para eles não se ausentar de Jerusalém, em 24, 49 de Lucas, não se ausentar de Jerusalém, não se afastar de Jerusalém. E quando Jesus, no capítulo 1, quando ele passou mais de 40 dias pregando acerca do Evangelho do Reino de Deus, quando ele ressuscitou, diz a Bíblia que ele foi assunto ao céu. Os discípulos ficaram olhando Jesus sendo assunto ao céu, e o anjo chegou perto deles e falou para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu é o mesmo que vai descer. O anjo estava já pregando para eles escatologia, a doutrina das últimas coisas. Queridos, é maravilhoso que Jesus passou 40 dias não só ensinando, mas também fazendo. Porque, queridos, é muito bom a gente ensinar, mas é muito melhor ainda você fazer. Porque se você ensina e você não faz, você é reprovado. As pessoas logo vão falar: mas por que o pastor todo dia está pedindo para estar na igreja, sendo que tem culto hoje e ele não está na igreja? Mas por que o pastor está pedindo para orar, sendo que ele não está orando? Mas por que o pastor está pedindo para jejuar, sendo que ele não está jejuando? Mas por que o pastor está pregando para evangelizar, sendo que ele não está evangelizando? Mas porque o pastor está pregando para dar bom testemunho, sendo que ele tem um mau testemunho. Queridos, Jesus começou não só a ensinar, mas a fazer. Ou fazer e ensinar. Não era como os fariseus. Não era como os fariseus que ele falou, o próprio Jesus falou no capítulo 23 de Mateus: fazei as coisas que eles mandam, mas não agis como ele. Meus queridos, e no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os discípulos
foram revestidos. Revestidos para quê? De poder. Simplesmente para ficar em quatro paredes? Não, eles foram revestidos para fazer o que Jesus mandou. Vocês vão ser minha testemunha, vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Meus amados, é muito bonito isso, nós vemos Jesus falando isso, e os discípulos acataram o que Jesus falou. Os discípulos não ficaram indiferentes com o que Jesus falou. E o que foi que aconteceu, queridos? Eles começaram a expandir o reino de Deus na terra. Começaram a pregar a Jesus Cristo morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Se eu abrir um parênteses aqui, teve uma vez que eu estava numa empresa e tinha um rapaz que pegava o papelão, trabalhava de auxiliar de limpeza, e o rapaz que pegava o papelão lá, todas as vezes ele pregava. Eu era meio que novo convertido, mas eu já pregava o evangelho já. E eu fui falar para aquele rapaz a respeito de Davi. Eu estava conversando com ele, eu fui deixar o lixo lá fora, eu estava conversando com ele, e estava falando acerca de Davi, mas aí Deus colocou no meu coração, mas peraí, esse rapaz não está nem entendendo o que é que eu estou falando, como é que eu vou falar de Davi? Eu vou falar de Jesus Cristo para ele. Porém, queridos, quando você trabalha um texto da Bíblia, toda a Bíblia, se a Bíblia Sagrada fosse uma garrafa, Jesus Cristo seria a tampa. Jesus Cristo é o principal de toda a Escritura, desde Gênesis, Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. Glória a Deus, é verdade. Gênesis é o começo, Apocalipse é o fim de todas as coisas. Meus queridos, aí eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele ficou maravilhado assim, perguntando, mas eu não entendo como que você consegue guardar tanto versículo, tantas coisas. Eu falei, primeiro é o exercício da leitura, e segundo é o Espírito Santo de Deus, porque Paulo diz que o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. E nós vemos que hoje, queridos, para nós estarmos aqui, para eu e você estarmos aqui, foi assim através da obediência de 12 homens simples que andou com Jesus. 3 anos e meio. Que faculdade, né? Meu Deus. Que teologia que esses homens tiveram. Aprenderam direto com o Mestre Jesus todas as coisas, o que eles precisaram, aprenderam com Jesus. Sobre o Espírito Santo, sobre a teologia, aprenderam com Jesus. Sobre escatologia, aprenderam com Jesus. Sobre humildade, capítulo 5 de Mateus, aprenderam com Jesus. Escatologia, no capítulo 24, aprenderam com Jesus. No capítulo 13 de João, aprenderam humildade com Jesus. Meus queridos, não tem outro ensinador melhor do que Jesus. E aonde que nós aprendemos sobre Jesus? Não é na casa de fulano, não é na casa do vizinho, não é na casa, é na igreja. É na igreja que Jesus deixou. Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde que eu aprendo sobre a Bíblia Sagrada? É com Jesus. É na igreja, é através do testemunho, é através da pregação, é através de um ensinamento que nós aprendemos a sermos bons cristãos, a podermos dar bom testemunho. Porque, meus queridos, é impossível a gente dizemos que temos fé, a gente dizemos que amamos a Deus e nós não queremos estar. É impossível eu dizer que Deus é meu Pai e eu não querer estar na casa do Pai.
Quando meu pai trabalhava com carreta, eu descia para o Ceará com ele, e era muito bom eu estar perto do meu pai. Descia, eu ia falando da Bíblia para meu pai, nós ia conversando, e é muito bom você estar com o pai. Quando eu vou passear no Ceará, em casa do pai é coisa boa, né? Eu não sei porque o jovem rico se apressou de pegar a sua herança para sair da casa do pai. Eu cheguei lá no Ceará, no ano retrasado, que eu fui sozinho. Eu estava na casa de um sogro meu e eu estava gastando. E casa do pai é bom demais, né? Depois eu fui para o sítio. Quando chego lá, eu falo, pai, vamos no supermercado, vamos comprar. Não precisa de nada. Se pode tomar uma mãe barbada. Você pode estar como minha sogra, que tinha 75 anos de idade, e a mãe dela ainda vinha cuidar dela ainda. A velhinha com 90 anos de idade. Você já pensou? Uma velhinha com 90 anos de idade vinha cuidar da filha ainda. Então a casa do pai, queridos, é o melhor lugar. A casa do pai é onde nós temos comunhão uns com os outros. A casa do pai é onde nós ouvimos o conselho do pai. E por que o jovem rico quis sair da casa do pai? Se apressou em sair da casa do pai. Nós vemos, queridos, a vida trágica que ele teve de sair da casa do pai. Quando eu evangelizava nas madrugadas, eu encontrava, queridos, pessoas, mendigos, pessoas alcoólatras, bêbadas, que davam um baile de Bíblia em mim, que davam um baile de Bíblia, de teologia em mim. Era bacharel, era doutorado, era não sei o que, mas talvez, queridos, aleluia, alguma coisa ele observou na igreja, ou em homem, ou para homem, e não conseguiu se subsistir na igreja. Mas também pode ser, queridos, que às vezes as pessoas elas não têm uma verdadeira convenção, o verdadeiro encontro com Cristo, porque quando você tem o encontro verdadeiro com Jesus, pode acontecer o que acontecer. Você pode perder um ente querido seu, você pode perder seu pai, você pode perder sua mãe, você pode perder seu emprego, você pode perder o que for, mas a convicção que você tem em Cristo é maior do que qualquer dificuldade que você tem na vida, porque você vai fazer como a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver como a cidade celestial, como um prêmio para o futuro. Teve lá muitos lá, queridos, que foi cerrado ao meio, que foi tentado, que foi jogado em areia para ser comido por bicho, mas não largaram a sua fé. Muitos não receberam as suas promessas. Teve muitos que não receberam a sua promessa, mas não largaram os pés de Cristo. Mas o que Deus está falando nessa noite para mim e para você? Para nós não largarmos os pés de Cristo por nada, porque o gozo do pecado pode parecer bom, pode parecer naquele momento apresentar uma boa coisa, mas ele vai te levar para sair da igreja, e depois que você sair da igreja, você sai da presença de Deus, e quando você sai da presença de Deus, você vai fazer como o jovem rico. Você vai amar mais o dinheiro. Você vai ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Você vai se deleitar mais nas obras da carne do que nas coisas de Deus. Contanto que nessa noite, querido, nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos aqui, amados, que
Filipe, aonde que começou a vida de Filipe? Se você ler o capítulo 1 de João, você vai ver que Filipe, ele encontrou a Jesus, ele viu a Jesus, e quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você quer falar de Deus, você quer ensinar sobre Deus, ensinar sobre o Evangelho, ensinar sobre as Escrituras. E Filipe chega para Natanael e fala para Natanael: Natanael, nós achamos aquele a quem diz as Escrituras. Percebes, queridos? Percebes que tudo era pautado nas Escrituras. Não tinha o Novo Testamento, tinha só o Antigo Testamento, os rolos do Antigo Testamento, ou os pergaminhos do Antigo Testamento. O Novo Testamento não era formado ainda, porque o Novo Testamento foi formado depois de Cristo, 400 anos. Essa página em branco que tem de Malaquias a Mateus, foi 400 anos que Deus se calou, que Deus não falou mais. Depois veio João Batista, e ele não pregava em lugar bom não. João Batista pregava nos desertos. E engraçado, queridos, que o povo ia no deserto ouvir João Batista. Hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo uma geração de que tem igrejas por aí que tem ar-condicionado, tem água, tem palavra de Deus, tem ensinamento, tem bancos confortáveis, e as pessoas não querem estar mais. Nós, queridos, temos que valorizar. Eu estou falando de igrejas, porque é a nossa própria igreja. Tem água, tem banheiro, tem palavra, tem ensinamento, mas muitas das vezes a gente não queremos congregar, a gente não queremos vir para a igreja, porque tem um grupo aí que eu falei, sabe, que é o grupo dos desigrejados. Não precisa estar na igreja, a igreja somos nós. É verdade, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas aonde que nós aceitamos a Cristo? No CNPJ, na igreja. Aonde que nós partilhamos a comunhão? Aonde que nós ceiamos? Na igreja. Aonde que nós oramos? Na igreja. Aonde que nós contribuímos? Na igreja. E o povo ia para o deserto. E os missionários que vinham da África do Sul, e eu achava maravilhoso aquilo. Eles traziam os vídeos para nós assim. Teve um até que deu aula para mim, missionário Cícero, e ele tinha muito desejo. Ele foi para a Argentina. Uma vez ele estava na Argentina e ele foi preso. A esposa dele estava internada no hospital. Ele foi preso por pregar o Evangelho, e tinha duas filhas dele, duas meninas pequenas, em uma rua que só tinha pedófilos. Uma situação. E ele tinha muita vontade. Depois ele saiu da cadeia, eles voltaram para o Brasil. Conversava muito com ele, missionário Cícero. E ele foi
ele tinha vontade de fazer missão no México. Ele tinha vontade de fazer missão no México. E fazer a obra de Deus não é fácil. O México agora até proibiu a palavra lá agora, está ruim lá agora. E fazer a obra de Deus não é fácil. Não pense em você que é fácil como o pastor está pregando. Para mim está pregando com o irmão, porque a gente não mexe com coisa. Quem está vendendo nada aqui? Fazer uma teologia da prosperidade ou uma teologia literal e falar somente ser um robô, porque é o que tem muito aí fora. Ser um robô de que você vai arrebentar, de que você foi chamado para ser cabeça, aí mostrar só aqueles testemunhos lá. É fácil. Pregar o evangelho verdadeiro é difícil, porque você vai ter perseguição, porque você vai ter igreja vazia, porque você não vai ter status. Agora, você pregar o que Paulo disse, que sobrevirão tempos, que sobrevirão tempos e que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido. Ele ia fechar o ouvido para não ouvir a palavra. Vão levantar doutores. Não vai se levantar qualquer um, não. Vai se levantar doutores no meio da igreja, que vai trazer heresia de perdição. Esse missionário, Isso já está acontecendo no mundo inteiro. esse missionário, ele estava com os irmãos, e você não sabe, como Jó disse, porventura sabe tu como Deus opera? Nós não entendemos. E esse missionário, ele estava lá na praia com os irmãos. Ele estava na praia com os irmãos, orando. A esposa dele não estava e as filhas dele não estavam. Veio uma onda, pastor, e levou todos para o mar. E ele morreu. E Deus cumpriu o desejo dele, que ele tinha de fazer missão no México. E do México ele foi para a glória. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Filipe, quando ele falou para Natanael, achamos aquele em quem fala das Escrituras sobre ele, Natanael fala: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, um povoado desprezível? Deus faz assim, queridos. Deus, quando Ele quer salvar, Ele faz uma criança nascer, ser jogada no rio e ser criado no palácio, porém coloca a própria mãe para dar os ensinamentos de Deus para ele. Aquela criança que nasceu no Egito, que nasceu no meio da escravidão, Deus pega aquela criança cresce, o povo está clamando a Deus, o clamor chega a Deus, Deus responde a oração daquele povo, o clamor daquele povo com a criança, aquela criança cresce. É verdade que ela viu dois irmãos, depois que estava adulto, já viu dois irmãos discutindo, mata um camarada, foge para as terras de Mídian, parece que vai dar tudo errado, mas depois volta para o Egito e volta como o libertador. Por que Deus faz isso? Porque na plenitude dos tempos, Deus escolhe uma jovem desposada, noiva, virgem. O anjo anuncia para ela que ela vai gerar um filho sem conjunção carnal, e o Espírito
Jesus Cristo, que é o Salvador que foi prometido desde Gênesis até aqueles dias atuais. Aí nós vemos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando tem uma confusão ali das mulheres gregas com as hebreias ali, e manda separar sete homens cheios de fé e do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. E Filipe é um deles que é escolhido, Estevão é um deles que é escolhido, e eles foram separados por diaconato para servir. E se a gente, querendo se entender, cada um, a nossa chamada, Deus não te chamou, Deus não te escolheu, Deus não te salvou apenas para você estar sentado no banco. Todos nós temos um dom, e é por isso que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está se passando na sua caminhada, mas eu quero te dizer nesta noite que você foi escolhido e foi salvo para dar fruto. Deus deu um dom para você. Aleluia. E por que que você está querendo enterrar esse dom? Porque o dom é de Deus. É Deus que deu. Em capítulo 11 de Romanos diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus deu para dar. Deus não vai tirar o dom de você. Mas se você for negligente com o dom que Deus te deu, Deus vai requerer de você naquele grande dia. E Filipe foi um dos escolhidos. E o Evangelho começou a se expandir. E Filipe, queridos, talvez ele tenha visto a morte de Estevão, mas eles não se amedrontaram. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando veio a perseguição, porque o nome igreja, eclésia, quer dizer tirados para fora, tirados do mundo para fora. Aí estava o avivamento, pregando em Samaria. E diz a Bíblia, queridos, que as multidões, capítulo 8 e versículo 5 de Atos dos Apóstolos diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Meus queridos, Filipe estava em Samaria, Filipe estava pregando a Cristo, não estava pregando outra coisa. Filipe não estava ensinando filosofia, Filipe não estava ensinando sobre Platão, sobre Sócrates, sobre sabedoria humana, não. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo unicamente o que Cristo mandou para ele: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E capítulo 16 de Marcos diz que Jesus ia cooperando com os discípulos. Aí Filipe está lá pregando as multidões, queridos. Eu acho bonito o livro de Atos dos Apóstolos, que as multidões, elas prestavam atenção, elas perguntavam sobre as Escrituras, tinham sede de aprender da palavra de Deus. Hoje em dia, queridos, a igreja está perdendo esse gosto. Alguns
Oba. Muitos buscam pregadores que se diz pentecostal, que tem uma filosofia que mexe com o emocional dele. E as pessoas estão preocupadas com isso hoje. Não estão preocupadas com a verdadeira palavra. Estão preocupadas com o emocional. Quer pular, quer falar em língua estranha, quer dar glória, quer rodar com pessoa dentro da igreja. Mas quando você sai da igreja, pergunta para aquela pessoa qual foi o texto que foi lido, ela fala, nem deu para perceber que eu estava avivamento. Eu estava na igreja aí, o obreiro perguntou para mim, ele falou, pastor, vocês porque o pastor fala que ainda vai vir um avivamento para o Brasil ainda. E muitos falam que vai ter um avivamento para o Brasil agora. Eu não acredito em avivamento mais. Porque Jesus Cristo disse, capítulo 18 de Lucas, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Meus queridos, de agora em diante, ou de algum tempo atrás, para frente, é só o ciclo se fechar. É nós estamos vigiando, é nós estamos olhando, é nós estamos olhando para a figueira, porque Jesus Cristo disse que a figueira, quando ela for renovada, aí nós vemos que a nossa redenção está mais próxima. Aí Filipe Games, ele está aqui. E aonde que eu li, amados? Diz a Bíblia que o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta. Tirou de um grande avivamento, disse, levanta e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Mas para aí, como que o anjo chega para Filipe, tira Filipe do lugar em que está coxos andando, de que está cego vendo, de que está paralíticos andando, de que tem pessoas sendo expulsas, de demônios sendo expulsos das pessoas, e tira para um deserto. E Filipe, ele não questiona, ele ouve o anjo e ele desce, e ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, capítulo 8 e o versículo 29, primeiro foi o anjo, mas não seria mais extraordinário se o anjo chegasse para o eunuco e falasse para ele, não era mais bonito, né? O anjo chegar assim e falar, ó, isso aí está falando de Jesus Cristo. Pode pregar, né? Que deu para nós. Pedro disse que os anjos atentaram para esta obra, que eu, muitas das vezes, e você, muitas das vezes, por se acovardar, despreza de pregar a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, queridos, nós somos covardes. Muitas das vezes o Espírito Santo dá a palavra para você. Pastor, chama você para pregar, você não quer. Simplesmente você extingue o Espírito Santo de Deus. Os anjos atentaram para essa obra, mas não tiveram. O anjo chega para Filipe e diz, levanta, desce. E Deus manda falar para você nesta noite, levanta, desperta, tu que dormes. Enquanto o irmão louvou aquilo, o irmão louvou o hino evangelístico. Enquanto muitos estão orando, muitos estão estudando, muitos estão pregando a palavra, tem pessoas flertando com o pecado, brincando com o pecado. E não brinca com o pecado. Porque o pecado, ele pode te oferecer prazeres momentâneos, mas você vai se condenar eternamente. Porque muitos reis saíram das guerras e Davi estava na janela.
implicando com o pecado. Levanta espiritualmente. Levanta e desce a casa do oleiro. Desce para a oração. Volta a fazer o que você fazia antes. Volta a orar. Volta a ter comunhão com Deus. Volta a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Obedece o que Deus está te pedindo. Aí já no versículo 29 diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta ao carro. Filipe não indagou, o anjo não pregou, clamou. Aí Filipe saiu, o carro andando, e Filipe ouvindo, porque você tem que ouvir mais do que falar. Aí Filipe foi ouvindo. Aí depois ele viu, o camarada perguntou para ele: eunuco, guardava os tesouros da rainha, castrado. Aí ele pede para Filipe a explicação. De que é que fala esse texto aqui? É do profeta? Ele vinha de uma festa de Jerusalém. É do profeta que fala isso aqui? Estava lendo Isaías 53. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Mudo. Tem almas aí, queridos. Tem almas que estão clamando. E você tem que estar na casa de Deus aprendendo para ensinar. Primeiro senta, depois ensina. Senta para aprender, depois levanta para ensinar. Tem pessoas que estão contando com o que Deus te deu para você pregar para outros, para você explicar Jesus para outros. Ele diz: de que está falando isso aqui? Aí Filipe começa a anunciar Jesus para ele. Aí Filipe anuncia Jesus para ele. Aí Filipe apresenta o batismo para ele. E o que impede de ser batizado? Primeiro Filipe fala, para me concluir. Primeiro, tua incredulidade. Segundo, tua cegueira espiritual. Mas nesse dia, Deus está abrindo seus olhos. E terceiro, o arrependimento. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Desceram, Filipe batizou. Olha que coisa linda, queridos. Filipe batizou o eunuco. Aí na mesma hora, porque o obreiro não pode parar. Quando ele estava no avivamento de Samaria, Deus tirou para o deserto, não me indagou. Por que eu vou para o deserto? Não indaga Deus não, só faz o que Deus está mandando. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Aí depois que ele fez o que Deus queria, Deus fez com ele. Quando batizou, diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe. Ele não viu mais Filipe. Mas ali, queridos, saiu uma alma, diz aqui, o último versículo, o versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Se você e eu, nós pregarmos a Jesus para as pessoas que estão clamando, as almas estão clamando. Olha o mundo, a podridão que está o mundo. Olha as séries que tem de sal. A mente corrompida desse povo. Só o Evangelho de Deus alcança. E Deus conta comigo e com você para essa grande obra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória ao pastor Cid, né? Essa palavra maravilhosa. Deus ensinamento foi bom, é bom demais, né? Nós aprender que nós somos tão importantes na obra de Deus. Que muitas vezes a luta da vida faz você esquecer quem você é, né? Faz esquecer quem nós somos.
nós não podemos esquecer da nossa identidade espiritual, nós somos muito importantes para o Senhor e somos invencíveis quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Ninguém nos para e ninguém nos vence, porque quem está conosco é maior do que o mundo. Então a gente tem que se lembrar, o medo tem que fugir de todas as situações que causam na sua vida de fazer algo do Senhor. Tudo isso tem que fugir, porque quando a gente está com o Senhor, a vitória é grande, né? O milagre é grande, tudo vai dar certo. Porque o que vai fazer dar certo é confiar em Deus, confiar no que você vai fazer, vai dar certo, né? Eu sempre estou lá na empresa, o rapaz falando, querendo ouvir de Deus, eu falo para eles que eu tenho tempo. É tanto que sábado o motorista diz, pastor, eu vou para a igreja sua hoje. Eu digo, ó, levei ele para a igreja, uma bênção maravilhosa, está feliz até agora, Deus cheio de poder, quer ir agora direto, agora quer levar. Tem um monte de motorista que quer ir para a igreja, eu vou levar um carro cheio de gente que quer ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, e eu vou levar eles porque é Deus que está trabalhando no coração deles para que isso aconteça, em nome de Jesus, né? Então é isso que nós vamos fazer, e Deus quer usar todos nós, porque nós somos diferentes dos outros. Nós somos diferentes no dia daquele tempo para o tempo de hoje. O mesmo dia disse que operou, que operar hoje, muito mais hoje, porque hoje precisa mesmo de Deus usar nós, porque hoje está mais difícil as coisas, é muita desordem, muito problema aí. E a gente é a esperança do povo. O crente verdadeiro é a esperança daquele que não tem Deus. Nós somos a esperança desse povo. E o povo acredita que através de nós, é tanto isso que se for estar um negócio pegando, alguém vai bater na sua casa, sabe que você é crente, ele vai bater lá na sua casa. Ô irmã, dá para orar por mim, irmã? Irmã, eu preciso de uma palavra, você disse, ele vai chamar. É a prova que nós somos importantes. É a prova que nós somos, como ele diz, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, somos o tempero que o povo precisa amanhã para colocar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela atuação da palavra que sempre nos leva nós nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, que essa palavra fale com os ouvintes da palavra, que o Senhor venha converter alma nessa terra, nesses lugares, em qualquer lugar do mundo, que essa palavra vai chegar, que o Senhor possa transformar essas vidas, como o Espírito foi usado ali, que as pessoas possam também ser alcançadas pela tua misericórdia, o teu poder e a tua graça, Pai. Nós te pedimos a glória e te agradecemos no nome de Jesus, que o Senhor Deus já para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, e o Filho e o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Deus, vai abençoar, vai abençoar a senhora Denilson, todos os irmãos que nos acompanham. Deus venha fazer milagre, Pai. Senhor, para todos vocês que estão nos acompanhando através da nossa irmã Dora, nosso irmão Teixeira, todo mundo aí, Deus faça milagre.